Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Mistérios de Deus para com o futuro de Efraim. Eu quero focalizar o livro de Oséias. É uma obra-prima na Bíblia, realçando a misericórdia de Deus, o lado benigno e perdoador do Senhor. O livro de Oséias começa de uma maneira muito dura e que choca, é chocante. O Senhor exige que o seu servo Oséias se case com uma prostituta, depois com uma adúltera, e é claro que ele fica sabendo que ela vai continuar procedendo daquela mesma maneira, traindo o marido. E ele tem filhos com ela, e ama os filhos e cuida dos filhos, porém a mulher é infiel. E Deus, isso levou vários anos, é claro, ter muitas relações com a mulher, vários filhos. O profeta Oséias sofreu com aquela situação humanamente, e a vergonha, o vexame de as pessoas verem que a mulher dele saía com outros. Ele passou momentos dificílimos, mas Deus mostrou para ele: meu servo, isso é necessário para que esta mensagem seja lida e conhecida por todo o meu povo de Israel, e de quebra também para todos aqueles dentre os gentios que vierem a ler a Bíblia e a conhecer a mim, o Senhor, através da Bíblia. E está aí para nós o livro de Oséias, trazendo revelações tremendas. Mas é muito interessante como termina no final o livro. No capítulo 12, o Senhor diz: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição, e faz aliança com a Síria, e também leva o azeite ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. Bom, nós precisamos entender isso. Por que Deus fala de Efraim, fala de Judá e fala de Jacó? Quando Deus fala de Jacó, ele quer realçar a natureza humana do Jacó, natureza de esperteza, de malícia. Quando Deus quer falar da promessa, da escolha, ele cita Israel e não Jacó. Mas se Deus já tinha mudado o nome para Israel, por que Deus volta a chamar aquele povo de Jacó? Pois é, Deus quer realçar esse lado humano, pecaminoso. Bem, o Senhor tem uma contenda também com Judá. No decorrer da história, Israel se dividiu. O reino do norte, que continuou a se chamar Israel, se separou do reino do sul em Judá. E Jerusalém continuou sendo a capital de Judá. A partir daí, a Bíblia trata só de Judá. Vai para o cativeiro, volta do cativeiro. Na época de Jesus, é só Judá. E não menciona mais Israel, o reino do norte, que já teria acabado em 722 a.C. A cidade de Samaria foi invadida, destruída pelos assírios. E os poucos que sobraram vivos foram espalhados por outras terras, donde não voltaram mais. É bem verdade que existe um livro apócrifo
que consta da Bíblia Católica, que menciona um pouco este êxodo, mas não há menção do retorno deles. E, para todos os efeitos, aquele povo de Israel, Reino do Norte, acabou. E Deus continua a se revelar somente a Judá. Mas Deus diz aqui, na profecia de Oséias, que continua a tratar com Judá, tendo contenda. E aí cita toda a história. Esse capítulo 12 traz toda a lembrança, a história do povo de Israel. E termina dizendo assim: Efraim pecou muito amargamente, provocou Deus a ira, portanto Deus o deixará ficar sobre o sangue por ele derramado e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Ou seja, Efraim teria acabado. Mas por que Efraim? Agora a gente precisa entender certas coisas e vamos lá para 1 Crônicas, no capítulo 5, para a gente poder entender por que Deus fala em Efraim e não Israel, Reino do Norte. O capítulo 5 de 1 Crônicas começa da seguinte maneira: quanto aos filhos de Ruben, que era o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, o Ruben não foi contado como primogênito, mas o José. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o príncipe Davi. Porém, o direito de primogenitura foi de José. Agora nós vamos lembrar também que lá no Egito, quando o Jacó, para morrer, avisou José que adotaria os 2 filhos de José como seus e seriam chamados pelo seu nome, Manassés e Efraim. Manassés o mais velho e Efraim o mais novo. Então o José não constou como filho mais de Jacó, não é uma tribo. José não é uma tribo, mas ela foi dividida em 2 tribos, Manassés e Efraim. E o Jacó, então, abençoou os 2, mas trocou as mãos e colocou o nome de Efraim na frente do Manassés. Efraim era o mais novo, Manassés o mais velho. O José seria o primogênito, mas o José não constou, então seria um dos filhos dele. E Manassés o mais velho e Efraim o mais novo. Porém, o Jacó trocou as mãos e abençoou o Efraim na frente do Manassés. Então, Efraim passou a ser o primogênito de Israel. O primogênito de todo Israel foi Efraim. Aqui no livro, então, de Oséias, Deus chama de Efraim todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel é chamado de Efraim. Ele era o primogênito. Então, para a gente poder entender por que Deus chama de Efraim, que, no entanto, acabou quando da dispersão, com a destruição de Samaria. Porém, o Senhor tem os capítulos 13 e 14 de Oséias, que são uma obra-prima da misericórdia de Deus. E o Senhor, então, diz: ô Israel, tua desgraça vem de ti, mas o teu socorro vem de mim. Eu os remirei do poder do inferno e ainda os resgatarei da morte. Samaria, sim, levará a sua culpa, porque se rebelou contra o Senhor e levou, foi destruída. Mas aí tem um lindo capítulo 14, que começa assim: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, tende convosco palavras de arrependimento, e diz: e perdoa toda iniquidade. E o Senhor diz: eu curarei a sua infidelidade de Israel, que é representado por Efraim. O Senhor diz: eu de mim mesmo o amarei. Serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Interessante, isso é um milênio.
Ou seja, Efraim, todo aquele povo de Israel vai estar no milênio. Como esse mistério? Isso é um mistério, porque não há mais menção na Bíblia de como eles seriam recolhidos. Mas Jesus fala nisto, que vai ser tocada aquela grande trombeta, todos os filhos de Israel serão recolhidos de todos os lugares do mundo, para onde eles estiverem ido. Então há um sinal para todo Israel, não só para Judá. Por onde esses descendentes de Efraim, de Israel estão, a gente não sabe, mas Deus sabe, e Deus vai recolhê-los, e então eles voltarão quando da volta de Jesus no Armagedon. Você entende? Aquela trombeta será tocada em vários dias, os filhos de Israel, não só os judeus. Os judeus estarão ali em Israel, o país hoje, e vão se arrepender e se converter. Mas serão recolhidos os descendentes de Israel de todos os países. Eles de novo vão se assentar à sombra do Senhor, serão vivificados e será uma alegria, uma vitória. A fama deles será como o vinho do Líbano. E aí, no versículo 8, terminando o livro de Oséias, o Senhor diz: ó Efraim, o que eu tenho a ver com os ídolos? Nada. Eu te ouvirei, ó Efraim, e cuidarei de ti. Eu sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. E aí a conclusão: quem é sábio que entenda essas coisas? A maioria dos crentes não pensa nisso, é claro. Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Todos os transgressores de Israel, em toda a história, já caíram. Mas a eleição continua e eles serão recolhidos na segunda vinda de Jesus, no dia do Armagedon. Você é sábio para entender isso e saber que Deus é misericordioso até 1000 gerações daqueles que o buscam, como o Abraão. Vamos glorificar Deus por isto.